Salmo 65, 2. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne aqui no sentido de pessoas. A ti que ouve as orações, todas as pessoas virão a ti. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado a Deus por este versículo precioso. O Senhor ouve as nossas orações. Isso nos enche de coragem, de ânimo. Nós reconhecemos, ó Deus, que não há momento onde o Senhor não tem ouvido as orações dos teus filhos e realmente o socorrido. Abençoa agora enquanto meditamos nesta verdade. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Ao falar hoje sobre oração, eu quero usar uma palavra para falar de oração. Existem orações improváveis. Existem aquelas orações que você diz que você não esperava oração nenhuma dali. Ou seja, você não esperava que esta pessoa, aquela, viesse interessar-se por oração. Nem que você ouviria daqueles lábios que você orasse por ele, por ela. Ou até mesmo de crentes, de salvos, como nós vamos ver alguns casos do Velho Testamento, que nas mais improváveis circunstâncias, humanamente olhando, buscaram a Deus. Ou seja, o que eu quero mostrar a vocês é que não existe circunstância improvável para se buscar a Deus. Não existem circunstâncias onde não se deva buscar a Deus. Não existem circunstâncias onde não se aplique a oração. Não existe questões em nosso viver aonde a oração seja uma solução improvável. Não, a oração é a mais certa das soluções e a mais certa das decisões, independente das circunstâncias que nós nos encontramos. Então, eu vou usar apenas 6 exemplos bíblicos, mas esses 6 exemplos são suficientes para nos mostrar isso. A oração sempre está ao nosso alcance e a oração sempre estará como o primeiro recurso. É isso que temos que incutir no nosso coração. Que independente das circunstâncias que enfrentemos, e as que eu vou citar hoje, são circunstâncias improváveis, mas a condição para a oração não é improvável. Ela é realmente certa e garantida quando nós lançamos mão disso. Eu vou separar isso em 2 pontos, em 2 exemplos. Os primeiros 3 exemplos vão falar de pessoas incrédulas. Olha, se até os incrédulos a oração tem valor, imagina para os crentes. Eu vou usar 3 exemplos de pessoas incrédulas, que pediram que crentes orassem por eles. Se você encontra tal convicção até no coração de um incrédulo, qual é a convicção que nós temos que encontrar no coração de crentes? E os três últimos exemplos tratam de filhos de Deus que se encontraram em situações realmente improváveis, mas reais, e fizeram a escolha certa. Buscaram a Deus em oração. Nós vamos começar falando de 3 exemplos de dureza de coração, de incredulidade. E o primeiro desses exemplos está em Números 21, e nós lemos isso no início do culto. Vocês conhecem bem essa circunstância. Israel está na sua jornada em direção à terra prometida, e os primeiros 6 versos de Números 21 vão dizer assim: ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Realmente isso era algo muito, muito mal para a nação de Israel. Você vê que aconteceu, não é, em outubro isso, quando atacaram Israel e levaram para a faixa de Gaza alguns israelitas, alguns judeus, e todo o transtorno que isso trouxe. Então isso já acontece há mais tempo e aconteceu nesse tempo. Então o que Israel fez diante disso? Então Israel fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. E o verso 3 diz: o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel. É sempre assim. Deus está sempre pronto a ouvir.
Deus está sempre pronto a dar ouvidos ao nosso clamor. E Deus não somente ouviu, como respondeu, e o verso 3 diz, e lhe entregou os cananeus. E os judeus, os israelitas, fizeram aquilo que haviam dito. Eles destruíram totalmente a eles e as suas cidades. Então o verso 4 diz que eles partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, e aqui ele acrescenta algo: a alma do povo angustiou-se naquele caminho. As provas fizeram parte da caminhada de Israel o tempo todo. As provas em todo o tempo estavam ali os levando e tentando e provando. E nós reconhecemos que essas provas, acima de tudo, sempre foram um chamado à oração. Elas não estão aqui por acaso. Elas estão aqui como um chamado à oração, à dependência de Deus. Só que nos versos 5 e 6 dizem, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, agora eles verbalizam a angústia deles, por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E note o que eles dizem agora, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. O problema deles era muito claro, incredulidade. O problema de Israel sempre foi incredulidade. Sempre foi a luta deles. Eles estão reclamando e chamando maná de pão vil. E o Senhor responde, se o Senhor respondeu favoravelmente na primeira petição, agora diante disso, o verso 6 diz, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Agora não são os inimigos que matam os judeus, agora é Deus. Agora é a mão de Deus. Deus agora começa a disciplinar o povo. Ele manda serpentes que picam o povo, eles morrem. Então, o que acontece no verso 7? Por isso o povo veio a Moisés, o mesmo que logo ali atrás eles tinham clamado contra ele, e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Primeira coisa, eles reconhecem realmente a insanidade que eles cometeram. Mas olha o pedido deles. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Até os corações mais duros reconhecem que a oração sempre é a solução. Até os corações mais impenitentes, aqueles que cometem realmente as palavras e os pensamentos mais ímpios, mais vis, concordam com isso. A oração sempre será o nosso refúgio. E eles pedem isso, ora ao Senhor. E o que Moisés fez? Moisés podia ter se feito aqui de difícil, né? Vocês acabaram ali atrás de acabar comigo, agora vem aqui me pedir para mim orar para vocês. O texto mostra que não teve delongas. Então Moisés orou pelo povo, e o verso 8 diz, e disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente, ponha sobre uma haste, que será que todo que, tendo sido picado, olhar para ela, realmente viverá. Moisés atendeu, irmãos. Ele fez o seu papel. Ele não levou em conta o que as pessoas fizeram contra ele. Ele não levou em conta as palavras do povo contra ele, mas ele realmente vai e faz o que eles pediram. Ora ao Senhor por nós, e ele atendeu. E ele fez isso. O segundo exemplo, 1 Reis capítulo 13, se você pode acompanhar comigo. 1 Reis 13, os 5 primeiros versos. Agora nós vamos falar de Jeroboão, o primeiro rei das 10 tribos do norte, depois da divisão de Israel, depois da morte de Salomão. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Qual era o problema aqui? Jeroboão parece que queria fazer tudo. Ele estabeleceu 2 lugares de adoração diferentes de Jerusalém, em Dan e Betel. Ele colocou ali lugares para sacrifício, ele colocou ali sacerdotes que ele mesmo ordenou, simplesmente para que o povo não fosse a Jerusalém e não voltasse o país a ser um só. Deus manda um profeta contra isso, e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse, verso 2, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Está falando aqui do reinado de Josias e de como ele purificou Israel disso. Olha o verso 3.
E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Aquilo para eles era sagrado, mas agora o altar vai se fender. Olha a reação de Jeroboão. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Jeroboão fez tudo de errado. A Bíblia denuncia Jeroboão como um homem que fez pecar Israel, um idólatra, um incrédulo, um homem de coração duro, um homem contra Deus. Deus dá uma lição em Jeroboão. Quando ele estende a mão a fim de ordenar a prisão do profeta, a sua mão se seca. Você imagina só que cena, que terror. Mas agora olha para o verso 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Você nota o padrão aqui? Homens incrédulos pedindo a salvos, a crentes, a filhos de Deus, que intercedam por eles. Depois de realizar contra filhos de Deus tentativas de desmoralizá-los ou de combatê-los. Diante do desespero da consequência dos seus pecados, eles rogam aos filhos de Deus que orem por eles. Os filhos de Deus oram, e isso não deve nos surpreender. Deus atende. Deus sempre atende. Deus atendeu no caso de Moisés. Deus atendeu no caso do profeta. Isso é maravilhoso. Deus não levou em conta realmente a impiedade do homem que pedia, mas o clamor do seu servo. O terceiro exemplo nós encontramos em Jeremias 21, um outro rei também terrível, Zedequias. Zedequias foi o rei no tempo quando Nabucodonosor cercou Jerusalém e levou o povo para o cativeiro. Então, Jeremias 21, 1 e 2, o Senhor está avisando ele e diz: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor trate conosco, segundo as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Parece que Zedequias tinha lido os outros dois textos que nós acabamos de ler. Ele diz assim: bem pode ser. Ele está dizendo: eu conheço Deus. Deus responde às nossas orações. É isso que ele fala. Na continuação do texto, Deus dá a resposta, e Deus vai responder de uma forma diferente daquilo que Zedequias gostaria. Ele vai demonstrar a Zedequias que realmente Nabucodonosor entraria naquela cidade, que Nabucodonosor tomaria aquela cidade, levaria o povo cativo, e que era Deus que estava fazendo isso. Olhe para os versos 8 e 9, quando Deus diz a ele: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade é de morrer à espada, ou de fome ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá sua vida por despojo. Deus respondeu. Só que Deus não falou o que ele queria ouvir. Ele diz: não, você vai abrir as portas, você vai chamar Nabucodonosor para entrar, o exército dele, eles vão tomar a cidade, vocês vão ser levados cativos, e o bem que eu vou deixar com vocês é a vida de vocês. Então hoje vocês escolhem ser rebeldes à minha palavra e morrer pela mão dos caldeus, obedecer a minha palavra e viver. Eu vou levar vocês para o cativeiro e depois vou trazer de volta. Sabe o que Zedequias escolheu? 2 Crônicas 36, versos 12 e 13 dizem: e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Agora nós temos um terceiro exemplo trágico.
sem mudança. De um homem que pede para consultar a Deus e não muda o seu coração. O que nós aprendemos com isso? Irmãos, até os incrédulos reconhecem o poder da oração. Quanto mais os crentes deviam fazê-lo. Até os homens incrédulos reconhecem que Deus responde às orações dos homens. Até eles sabem que Deus é bondoso. Zedequias sabia disso. Olha, eu sei como é Deus, Ele está sempre pronto a nos abençoar. Então vai lá, Jeremias, fala com Ele. Incrédulos são assim. Quando as coisas apertam e quando os problemas começam, eles tendem a lembrar-se de Deus. E qual é o que Deus espera a nós como igreja e como crentes quando eles fazem isso? Deus simplesmente espera que nós cumpramos o nosso papel. Quem é Deus é Deus. E quem somos servos somos nós. Nós não determinamos as ações de Deus, mas nós clamamos a Ele como Ele nos manda. Se um incrédulo chega até você pedindo que você ore por ele, ore naquele instante. Sempre. Não importa as circunstâncias. Não olhe o que ele fez, quem ele é, o que ele realiza. Isso é com Deus. A sua parte é de ser um intercessor por ele. Os profetas do Velho Testamento entenderam assim. Eles tinham um compromisso de interceder pelo povo diante de Deus, mesmo nos piores momentos de incredulidade do povo. O resultado, irmãos, pertence a Deus, não a nós. Nós vimos 2 casos onde o resultado foi positivo, mas um caso onde o resultado foi negativo e trágico. É a Deus que pertence o resultado, não a nós. O que nós devemos demonstrar a este povo que sim, nós cremos no poder da oração. Sempre. Eu lembrei da irmã Ana, domingo, e eu não falei isso domingo, mas eu falo agora. A irmã Ana sempre me dizia assim, que ela orava para Deus curar o Lael. Ela sempre me disse isso, que ela orava para Deus curar o Lael. Às vezes eu pensava na minha mente assim, eu acho que a irmã Ana não entendeu ainda o tamanho do problema. Mas depois eu reconheci, é eu que não entendi o tamanho do Deus da irmã Ana. É bem o contrário. Há pessoas que oram por você, talvez com mais fé do que você. Há pessoas que intercedem pela sua vida, talvez com mais fé do que a sua, de que Deus pode agir. Deus sempre age. Deus sempre responde às nossas orações. Se essa oração é por alguém incrédulo e ímpio, irmãos, isso não é da nossa conta. Isso é da conta de Deus. A nossa responsabilidade é demonstrar diante deles que nós cremos no Deus a quem oramos. A resposta vem dele, e ele responderá segundo a sua boa vontade. Eu vou usar agora a segunda questão, que mostra quando filhos de Deus se metem em apuros e clamam ao Senhor. E eu vou demonstrar isso para realmente ressaltar esse ponto da questão da oração em todo o tempo. Você conhece bem a história de Sansão. Você pode abrir comigo Juízes capítulo 16, verso 28. Mas antes de ler esse texto, eu preciso falar de Sansão. Sansão foi um dos juízes, talvez um dos juízes mais conhecidos. E Deus deu a ele um poder sobre-humano. Alguns o chamam o Hércules do Velho Testamento, né? O Hércules é mitológico, Sansão não é mitológico, Sansão é real. E alguns procuram demonstrar a sua força inimaginável concedida por Deus mediante um voto de não raspar o seu cabelo. Depois você vai perceber que foi isso que Dalila usou, não é? Para prender Sansão. Sansão recebeu uma comissão do Senhor livrar Israel dos seus inimigos. Ele recebeu a comissão e a capacidade. E ele usou a força como capacidade para fazer isso. Mas parece que o juízo de Sansão não era muito bom. Ele era um juiz poderoso. É o juízo da mente que não ajudava. E ele veio se meter em apuros de todas as formas. Parece que aqui falta a Sansão pensar.
Ele era um homem de ação, de agir. Faltava era parar e pensar. Isso era a fraqueza dele. Não refletir sobre as suas ações e sobre as suas atitudes, e principalmente em relação às mulheres. Aqui Sansão mostra sua grande fraqueza. Até que uma mulher lhe ilude, Dalila, ele tem o seu cabelo cortado, é preso pelos filisteus, tem os seus olhos vazados, se torna motivo de chacota. Literalmente, Sansão fez tudo errado. Ele poderia realmente ter um ministério de libertação da nação de Israel muito maior do que ele teve, e o que ele fez já foi grandioso. Mas agora tudo isso se limita por causa da sua falta de sabedoria e seus pecados. No nosso bom português, Sansão pisou na bola. E agora está numa circunstância muito difícil, servindo de espetáculo para os filisteus. Quando ele é levado àquela espécie de arena, ele pede então que lhe coloquem entre os dois sustentáculos da arena, entre as duas colunas. E o que ele faz? Então Sansão, verso 28. Então Sansão clamou ao Senhor. Você pode chamar ele de hipócrita. Você pode chamar ele de alguém cheio de remorso. Alguém que reconhece a besteira que fez e agora está clamando a Deus. Mas você jamais pode dizer de Sansão que ele não tomou a atitude certa. Não tem hora para clamar a Deus. A Bíblia não diz que tem horas que nós não podemos clamar a Ele. E foi num momento de humilhação dele que ele clama ao Senhor e diz: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim, fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele queria agora vingar ele mesmo e a própria nação, não é? E a Bíblia diz, e isso não nos surpreende, que Deus atendeu o clamor dele. Deus atendeu. Vou perguntar a você, de forma sincera, se você estivesse no lugar de Deus, você atenderia? Ou você diria assim: amigo, está pedindo demais, hein? Abusou da bondade agora. Que bom que Deus não é como nós. Deus atende o clamor. Sempre. Deus não olha para essas questões. E a sua misericórdia, então, usada a respeito de nós, e a misericórdia olha para nossas misérias. Deus sabe quem somos. Ele não se surpreende com nada. E ele atende Sansão. Vamos agora para Jonas, capítulo 2, eu estou terminando. Você conhece bem a história do profeta Fujão, mais do que Fujão desobediente, não é? Deus deu uma ordem para ele, vai para cá, ele vai para lá. Era bem simples ir ali. Ele resolveu dar meia volta no mundo para fugir de Deus. Você conhece a história do grande peixe, que para muitos é mitologia. Não, não é mitologia, irmãos. A história de peixes engolirem, grandes peixes, como nós chamamos, os cetáceos, as baleias, engolirem pessoas e eles serem tirados vivos do interior delas, já aconteceu bem mais de uma vez, não só na antiguidade, como nos tempos modernos, e foi abundantemente comprovado. Então isso não é fábula, é real. Ou seja, as pessoas sobreviveram e descreveram o que aconteceu, o que sentiram. Então o que aconteceu com Jonas não é algo improvável. Acontece, já aconteceu mais de uma vez e foi registrado. Agora é interessante que é lá do fundo, não só do fundo do mar, mas do fundo, sei lá, do estômago, do intestino desse grande cetáceo, desse grande peixe, que nós encontramos em Jonas 2:2, e disse: na minha angústia fiz o quê? O que ele fez? Clamei ao Senhor. E não nos surpreende que o verso continue. E ele Deus sempre faz assim. Na minha angústia clamei ao Senhor. E não nos surpreende que Deus responda. Deus responde até o cidadãozinho mais teimoso, mais duro, desobediente ao ponto de parar no estômago de um grande peixe, e lá da profundeza, na minha angústia, no meu aperto, a angústia é aperto, no meu aperto clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu.
Sempre, 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 não importa o lugar, a oração vai ser a melhor resposta às circunstâncias que vivemos. Nunca haverá melhor resposta do que clamar a Deus, ao Deus que responde às nossas orações. E eu termino então com Davi. Você conhece muito bem Davi, o reizinho orgulhoso. Reizinho porque parece que ele era pequenininho, né? Perto dos irmãos dele, era de menor estatura. Fez tudo que não devia. O homem segundo o coração de Deus. Mas nós vimos no mês de maio um pai inconsequente. Um pai que não aprendeu a lição. Além de um pai inconsequente, um pecador. Seu adultério, sua participação no homicídio, seu encobrir do seu pecado, até que Natã, por ordem de Deus, o descubra, e Natã demonstra a Davi a necessidade que ele tem de uma coisa, que ele mesmo cita em Salmos 51:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E não é de se maravilhar que Deus respondeu. Mais uma vez, um homem clama, no seu pecado, nas suas transgressões, na sua miséria, na sua imundícia, ele clama por algo. Tem o que de mim? Misericórdia. E Lamentações diz o quê? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Você já clamou pelas misericórdias de Deus? E o surpreendente é que Ele responde. Sempre. Deus nunca deixa de responder. Davi clama, segundo a multidão das tuas misericórdias, e Deus reergueu o seu servo. Deus é assim. Não há hora, não há lugar, não há circunstância que Deus diz, olha, meu irmão, agora não ora não, porque Deus não vai atender. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. O que você encontra na Bíblia é que se nós clamarmos ao nosso Deus, Ele vai responder. Sempre. Haverão vezes que a sua resposta será dura. Sim. Mas Ele vai responder sempre para o nosso bem. Jesus, quando estava citando isso aos fariseus, disse assim, qual é o pai que se o filho pedir um pão vai dar uma pedra? Se pedir um peixe vai dar uma cobra? Ele disse assim, não, Deus não é assim. Deus atende o nosso clamor. Deus sempre se fez presente em resposta à oração dos homens. Sempre que eles se lembraram dele. Eu quero terminar com isso. Sabe qual é o nosso grande pecado nisso? Parece que Deus é aquela solução que a gente deixa para o final. É tipo se Jonas esperasse que a baleia o vomitasse. A baleia não fez isso, continuou lá dentro 3 dias. E já que não tem solução, clama a Deus. A grande lição dos Salmos é que o salmista sempre descreve isso, que diante dessas circunstâncias, a sua primeira atitude sempre foi clamar a Deus. Por isso eu termino com o mesmo verso que comecei. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda pessoa, toda carne. Por quê? Porque Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Não se esqueça disso. Sempre Ele ouvirá. Vamos fechar os nossos olhos, orar, e nós vamos escolher um cântico e vamos nos despedir cantando.